E o Cruzeiro, hein? Quem é que não acordou feliz hoje? O torcedor cruzeirense tá maluco, mas tá maluco pelo Cruzeiro. E hoje nós tivemos a galera do programa Jogo Aberto exaltando a vitória da Raposa, elogiando o trabalho do Leonardo Jardim. E tivemos também a presença ilustre de Caio Jorge, o centroavante do Cruzeiro que balançou as redes em 2 ocasiões. Esteve no estúdio do Jogo Aberto, deu suas opiniões e comentou junto com a galera. E agora, família, vão ter que nos aguentar, porque o momento do Cruzeiro, tá uma maravilha. Mas lembre-se, pés no chão. Mas vamos comemorar, sem dúvidas alguma, o momento atual do Cruzeiro. Há quanto tempo nós não vivíamos um momento tão bom assim? Eu vou colocar agora na tela para vocês as reações do Jogo Aberto, só que antes eu peço que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora confira as principais reações do Jogo Aberto. O sonho de consumo é fazer 2 gols em menos de 3 minutos. E aconteceu isso com o Cruzeiro, com você. O Palmeiras ficou desestabilizado, o Cruzeiro jogando com o apoio da torcida, o time muito bem encaixado. Era a estratégia, era esse o desejo, já matar o jogo rapidinho? Então, normalmente quando a gente joga em casa, a gente começa com a intensidade de jogo muito forte, né? Acredito que eles sabiam que a gente ia pressionar, mas não com a intensidade que foi. Então, no início da partida ali, a gente começou bem focado, bem concentrado. E apareceram 2 chances ali, eu consegui concluir a gol e a gente conseguiu sair com a vitória. Pois é, Edu, a gente vê que hoje o nível do futebol ele não permite que você desperdice oportunidades. E o Caio Jorge tem sido muito certeiro. Tem a chance, o Cruzeiro cria a jogada, ele vai lá e define. E é isso que precisa um atacante. E é isso que hoje a gente raramente vê no Brasil. Nem todos os atacantes têm essa pontaria. E feliz por ele, né, Renata? Até porque quando ele chegou no Cruzeiro, eu estava lá também e vi o quanto que ele é profissional, né? O quanto que ele se dedicou e trabalhou para chegar a esse momento. Então ele só está colhendo os frutos que ele plantou desde quando ele chegou no Cruzeiro. Então são coisas que o Caio entendeu a maneira como o Cruzeiro gosta de jogar. O treinador também foi muito importante para que ele jogasse de uma forma que ele não fica fixo ali entre os zagueiros, ele se movimenta bastante. Tanto é que no primeiro tempo ele ficou muito pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras, do lado direito da equipe do Cruzeiro. Então você vê que é um cara que sabe se posicionar dentro da área e é um jogador rápido. Você pode ver, o segundo gol mesmo, ele girou muito rápido e já deu aquele biquinho e fez o gol no Everton. Então, parabéns pelo que você vem fazendo. Eu queria perguntar para você como você está se sentindo agora, se está se sentindo bem, porque quando você chegou no Cruzeiro, você teve um pouco de dificuldade pela lesão que você tinha lá na Itália, né? Se você está sentindo alguma coisa, se você agora está 100% e focado, quem sabe no futuro é uma convocação para a seleção brasileira. Então, Edu, estou me sentindo super bem, super tranquilo. Claro que os gols deixam o atleta mais leve, mais tranquilo para desempenhar um bom papel dentro de campo. E como você falou, hoje eu estou sem dor, sem nenhum problema, então eu consigo dar 100% ali dentro de campo e ajudar meus companheiros da melhor maneira possível. Cicinho, a briga pela artilharia é pesada ali, porque tem o Arrascaeta vivendo um grande momento, o Verratti, o Vasco não vai bem, mas ele, quando tem chance, aproveita. Reinaldo também, que é um lateral que tem a bola parada. Tá uma briga legal. O Yuri Alberto agora machucou, mas o Caio Jorge tá se destacando entre os atacantes. E eu só vou me redimir aqui, Renato, porque na sexta-feira eu fiz assim, né, Gabigol. Mas, Edu, Caio Jorge, irmão. Parabéns pra calar a boca do Edu. Eu falei que vocês iam mandar ataca no Palmeiras. Eu falei que vocês iam mandar ataca. Como é que é agora a comemoração? Mostra. Aqui, Edu. É assim, não é? Tá com sede, Cicinho? Olha lá, Tá com mostra sede, aqui. bebe água. E assim, falando, né, do Gabigol, Caio, a minha pergunta é a seguinte: você tem esse jogador de peso como sombra. Como você lida com essa pressão e o que tem que mudar no seu estilo de jogo porque às vezes vocês jogam junto. E aí quando o Gabigol entra para fazer essa parceria com você tem que mudar um pouquinho o seu estilo de jogo ou você mantém o mesmo estilo? E como é conviver com essa pressão de ter um cara na sua reserva, queira ou não, hoje você é o titular? Então, Cicinho, jogar com um jogador experiente, um jogador que dispensa comentários, que tem muita qualidade para fazer gol.
O Gabigol tem me ajudado bastante nos treinamentos aí, no dia a dia. Ele está entendendo o momento, ele vê que hoje estou tendo um momento iluminado, ele tá respeitando, o cara trabalhador. E tenho certeza que quando eu jogo com ele eu preciso ficar um pouco mais fixo, pois ele flutua um pouco atrás do centroavante ali. Já com o Pereira eu consigo flutuar um pouco mais, ter um pouco mais de liberdade dos lados do campo para estar contra-atacando a equipe adversária. E foi interessante que ontem o Palmeiras demorou para se encontrar. Na verdade, não se encontrou no jogo. Era a despedida do Estevão também, do futebol brasileiro. Ronaldão, a gente vê que muita gente fala do Palmeiras e do Flamengo. Só que o Cruzeiro apareceu, o Bragantino também. E o Cruzeiro, o que me chama a atenção é que venceu o Palmeiras e venceu o Flamengo. Sim, você falou do Palmeiras, não se encontrou ontem, né? Mas tá se encontrando hoje no aeroporto para voltar para São Paulo, lá em Confins. Eu queria só falar uma coisa. Não, mas eles se encontraram agora no aeroporto para voltar para São Paulo. Uma pena, brincadeira. Né? Agora eu queria falar uma coisa desse menino que aqui está, que filho de peixe, peixinho é, viu, Renata? Como é que é essa história? Filho de peixe, peixinho é, porque esse menino sabe muito bem, porque a gente olhando nos olhos do menino, a gente sabe a lombriga que ele tem. Né? A lombriga? E o DNA que tem também. O Everton fala muito de lombriga lá. O Everton fala muito, sei lá. E aqui eu batendo o olho nesse menino, eu joguei com seu pai, então lá no Gama, menino. Por isso que você tem essa estrutura toda, mesmo com lesão, mesmo com problemas, né, que o futebol causa ali, você teve um amparo dentro da família. Conta um pouquinho do seu pai e dessa volta por cima que você deu fazendo gols, Bibelo. Cara, a primeira coisa que meu pai falou foi: manda um abraço pro Ronaldo. Olha lá, esse Qual cavalo. é o nome dele? Já fala tudo. Jogou no Gama, né? Jorge Ramos, ele jogou no Gama com o Ronaldo. Ele pediu pra te mandar um abraço. Manda um abraço pra esse cavalo que deve estar vendo a gente aí. Tá E filho de peixe, o Ronaldo deve ter xingado ele bastante, né? Everton Braço. Campeões do Gama. Certeza. Campeão do Candangão. Continue, Bibelo. E sobre a lesão, eu passei por um momento muito delicado na Itália. Fiquei 1 ano e meio parado até meu primeiro jogo oficial. Pensei até em desistir durante o processo, pois tive uma lesão muito grave, mas com o apoio da minha família, minha mãe ali me dando todo o suporte por fora. Meu pai também me ajudou bastante aí nesse trabalho mental, até porque quando você se machuca o joelho, você sabe que passa muitas coisas na cabeça de um atleta. E eu não deixei cair, fui trabalhando todo dia lá na Juventus. Foi uma recuperação muito difícil, mas hoje, graças a Deus, eu tô bem, saudável e tô dando o meu melhor dentro de campo. Aí, tá vendo? E tá num momento muito especial mesmo na carreira. Agora, o contrário de tudo isso é o seu ex. Doutor Galo tá demais, velho. Doutor Galo tá desesperado com o Cruzeiro. Ulisses, caladinho, pianinho com o seu Corinthians, que não ganha de ninguém, e pianinho, porque falou que o Palmeiras ia deitar no Cruzeiro. Então, ó, não faz média porque o Caio Jorge tá aí, não, que não vai colar. E quando eu falei aqui sobre a possibilidade de convocar o KJ pra seleção, riram de mim. Ai, que loucura, kkkk. Então agora, chupa essa manga ou a cana, que ela é doce. Eu avisei, eu estava aí na sexta-feira, eu falei: Renata, não perde para o Palmeiras, é 2-1 para o Cruzeiro, porque aqui, ó, é o Garden, duro de enfrentar. Está, inclusive, em destaque nos principais cinemas do Brasil. Atenção, a Screen James orgulhosamente apresenta Leonardo Jardim em Duro de Enfrentar. Ninguém segura, é o Garden. Faça o K imediatamente e chupa que a cana é doce. Eu avisei. Nossa, ele tá revoltado hoje, ele tá muito cruzeirense. Porque o Cruzeiro mesmo. ganhou, tá bravo. Bom, enquanto isso, quem está no Parque São Jorge, mas não aparece na tela, não sei qual é o motivo, é João Paulo Capelanes. Será que ele foi arrastado? Oh, bandeira branca? o Capelão. Que isso? É uma trégua. Olha, nossa, louco, gente, né? avisa! Vai, Minas, ele tem que chegar assim. Eu vi em Bandeira paz. branca pra você, tá pedindo. Daqui a Em pouquinho ele paz. chega com informações Aqui é Cruzeiro. políticas. Seremos Cruzeiro. Faz o K! Faz o K! Seremos campeões! É um cabuloso! Eu vim em paz, Caio! Eu te amo! Gente, agora ele é Cruzeiro também. Você tem que internar esse cara. Impressionante, tem Você lugar quer uma pra todas bomba? as torcidas deste corpo, Quer né? uma bomba? Você quer uma bomba? O quê? Que foi utilizada pelo Cruzeiro? As falas dele antes do jogo. Não. Foram.
Foram, não vou falar não quem é me contou. possível. Sério mesmo? O Caio não me falou nada, nem eu fiquei sabendo que eu sou Cruzeiro lá, as pessoas me ligam. O Edu sabe que eu tenho Nossa, relacionamento você também tá muito volúvel. Não, mas é verdade. Eu sempre torci pro Cruzeiro. Você tá cada dia eu em sempre lugar, torci irmão. pro Cruzeiro e o torcedor do Cruzeiro sabe disso. Agora, as pessoas me falaram que o que o Capelanes falou, né, debochando do Cruzeiro, foi utilizado pelo Cruzeiro. Aposto que é coisa do Alexandre Matos. Não sei. Vai pro Santos. Agora, Caio Jorge, vamos falar do seguinte. A briga, desde o começo do Campeonato Brasileiro, para muitos, era entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras começou a jogar muito bem, administrando Copa do Brasil, Libertadores e também o Brasileiro. Só que vocês já não tiveram dó nem piedade do Flamengo. E agora você, on fire, em 3 minutos, resolveu a fatura. Então como é que... Porque, principalmente do lado do Bruno ali, que é um pouco mais lento. Porém, eles são zagueiros que têm muita qualidade e dificulta na marcação. Agora, eu gostei dessa história. Everton, você realmente veio aqui sexta-feira e falou sobre a questão da seleção brasileira, que para você, pelo momento, pelo que vem produzindo, pelo momento efetivo, o Caio Jorge mereceria pelo menos ser lembrado, observado pelo Carlo Ancelotti. Acho que vai acontecer, hein? Se continuar assim, é inevitável, hein? Ele não precisa falar nada, ele só tá ouvindo. Agora é você que fala, Everton. Renata, e eu atualizei agora as informações aqui no meu banco, né, que é o HG Pactual, e aí eu acabei dando uma atualizada aqui nos valores do passe do Caio Jorge, né? Hoje 1,7 bi, pagamento em cash, à vista. Agora tem uma notícia que acabou de chegar aqui. Atenção, atenção, hein? Notícia exclusiva no Jogo Aberto. Chelsea acerta o pagamento de 4 milhões em luvas para o atleta Kaique. O valor é a parte da negociação para a liberação do atacante Estevão. Está preso no bolso do terno do lateral do Cruzeiro. Transação deve ser feita ainda no dia de segunda-feira. Recebi aqui, o Kaique me mandou. O Blazer pediu para eu verificar o que está no bolso do Blazer. Porque o Kaique jogou na boa, né? De terno ontem, né? O Kaique, lá tem um garoto, lateral esquerdo. Aliás, 2 garotos. Lá tem o Cauã Prates, que é, inclusive, da base, tem 16 anos de idade. 1,3 bi o preço dele hoje. Lateral esquerdo. O Cruzeiro tem 2 garotos de altíssimo nível. Tá aqui, ó. O Kaique me mandou. Falou, Everton, mostra aí, meu filho. Tá aqui, ó. Estou tirando do bolso do terno do Kaique o Estevão, porque ontem o Estevão ficou no bolso do Kaique. Eu falei aqui que eu estou acompanhando de perto, acompanho de perto aqui, então eu estou vendo tudo que está sendo feito na parte da estrutura do centro de treinamento, que é a Toca 2. Aliás, a Toca 1 também. Todo o investimento em tecnologia, em estrutura. A logística do Cruzeiro, muito bem elaborada, muito bem pensada. A comunicação do Cruzeiro não fica aqui preocupada com críticas da imprensa e aí tentando achar inimigos na imprensa. Os donos são torcedores que sabem das obrigações, cumprem rigorosamente em dia e por vezes pagam até adiantado ou adiantadas as obrigações. O resultado de tudo que está sendo feito fora de campo acontece dentro de campo. Não é por acaso que o Cruzeiro teve um crescimento. A escolha do técnico Léo Jardim, as contratações. Ali atrás, o Léo Jardim mesmo chegou a criticar o que ele tinha encontrado. Mas aí, quando ele viu, e aí num trabalho da diretoria, do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior e do Pelaipe, quando eles descobriram, bom, esse elenco é o elenco que nós vamos trabalhar, vamos organizar, fizeram algumas mudanças. Uma das mudanças foi exatamente tirar o Alexandre Matos do circuito, né? Então o Alexandre Matos acabou não frequentando mais vestiários, viagens e tal, isso acabou minando a relação, tanto que o Alexandre Matos está seguindo para o Santos, o Dudu foi embora para o Atlético, aliás saiu no bid hoje, o Marlon foi para o Grêmio e o Cruzeiro vai trabalhando tranquilamente. Tudo que está acontecendo lá dentro hoje, Renata, de campo, é reflexo do que está sendo feito fora. E eu quero perguntar exatamente isso ao Caio Jorge. Quando você encontra, Caio, toda essa estrutura que eu citei aqui, tudo que está sendo feito e a forma que os donos da SAF vêm conduzindo o clube, tudo que acontece dentro de campo é reflexo disso? Com certeza, acho que quando você tem um respaldo da diretoria, as coisas fluem. Hoje em dia a gente chega para treinar um ambiente super leve, dá uma tranquilidade para a gente ali no dia a dia, então creio eu que o Pedrinho vem fazendo um excelente trabalho, conseguiu encontrar um treinador que arrumasse a casa
E tá sendo muito importante pra gente o professor Jardim. Tô pegando até um ar aqui agora, porque o trabalho dele é muito diferente. O que mudou? Qual foi a chave que vocês encontraram para entrar nessa nova fase positiva? Então, Renata, assim que o professor Jardim chega, ele consegue arrumar a casa. A gente estava um pouco perdido ali, mas agora com a chegada dele a gente consegue ter mais organização. Os treinamentos também estão bem intensos, bem pegados. A gente consegue ter uma filosofia de jogo bem apurada do jeito que ele pede, e a gente está tendo as vantagens em casa. Pois é, Edu, a gente sabe que o Cruzeiro é um time que está muito bem preparado, organizado, contratou bem, e você participou também disso. Renata, por mais que a gente aqui fala, né, um palpite, né, claro que maior respeito, e aqui a gente, negócio de Palmeiras e Cruzeiro, sabia que ia ser um jogo difícil, até porque o momento que o Cruzeiro está vivendo é um momento muito bom, e graças ao Leonardo Jardim, que é um treinador que veio de uma outra cultura, os jogadores hoje entendem o que ele está pedindo, então acho que ele está colhendo os frutos do que foi plantado anteriormente. Muito bem, voltando. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!